Olá, eu estou de volta, eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você a toxicologia mapeada. Bom, iniciamos aí o nosso último bloco do primeiro módulo do nosso curso. Falamos sobre os fundamentos da toxicologia, então eu espero que chegando aqui, você já tenha compreendido que nós estamos expostos simplesmente de forma inevitável a agentes tóxicos. Então não tem como a gente evitar, seja no meio ambiente, seja nos alimentos que nós consumimos, seja nos medicamentos que nós consumimos, seja no nosso ambiente de trabalho, ou seja, no ambiente social, a gente acaba sendo exposto, sim, a agentes tóxicos de N maneiras. Então, nós passeamos aí por todos esses ambientes, falando dos principais agentes tóxicos que estão em cada um dos contextos, entendendo o que representa esse agente tóxico, qual é o mecanismo de intoxicação, que mal ele traz, quais são os riscos, quais são as consequências clínicas de cada um desses agentes tóxicos. Então, nós falamos de teorias que vão sustentar tudo que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então, esse primeiro módulo de fundamentos, ele nos dá realmente base, alicerce, para a gente conseguir compreender como eu vou analisar uma amostra biológica e vou fazer a relação entre aquela substância presente com um determinado padrão de uso. Como que eu vou analisar o sangue de um paciente e saber que ele está sendo exposto em excesso a determinado agente tóxico? Como eu falei no início, nós estamos inevitavelmente expostos a agentes tóxicos, mas é preciso fazer o monitoramento dessa exposição. A gente não pode se entregar e falar, não tem jeito, a nossa atmosfera é toda cheia de gases tóxicos, o laboratório que eu trabalho é cheio de solventes tóxicos, o alimento que eu consumo é cheio de agentes tóxicos, não adianta, tem muita micotoxina, tem muita coisa. Os medicamentos também são potencialmente tóxicos. Eu vou sair, vou me divertir, vou consumir álcool. Então eu vou ter a droga social também, um agente tóxico social. Não adianta se entregar. Então existe a necessidade de fazer sim um monitoramento dessa exposição a esses agentes tóxicos. E para fazer esse monitoramento a essa exposição, a gente não vai fazer só com palavras. A gente precisa realmente encontrar subsídio para dizer o seguinte, olha, essa pessoa está se expondo demais a esse agente tóxico. Olha, esse país está produzindo demais gases tóxicos. Olha, esse alimento, ele está contendo determinados agentes tóxicos em excesso. Então, para chegar a essa conclusão, eu preciso primeiro conhecer os fundamentos, mas eu preciso aplicar uma técnica. Eu preciso aplicar um método para analisar essas amostras e verificar se realmente isso está extrapolando o limite seguro. Então, por exemplo, aqui dentro do nosso contexto, do nosso estudo de agentes meta-hemoglobinizantes, o que nós temos? Nós temos um agente que pega a nossa hemoglobina e promove uma oxidação nessa hemoglobina. Então, a hemoglobina que tem o ferro mais 2, o ferro ferroso, ela passa a ter o ferro mais 3. Essa mudança de carga de ferroso para férrico faz com que o ferro férrico não tenha a mesma afinidade que ele tem com os gases. Oxigênio, monóxido de óxido de carbono, ele passa a ter afinidade com outras substâncias e que não trazem benefício nenhum. E ainda reduzem a capacidade de respiração dessa pessoa. Ou seja, eu preciso monitorar essa exposição. Existe uma produção normal de meta-hemoglobina, mas existe mecanismo de controle. Existem enzimas que trabalham na defesa, reduzindo a proporção de formação de meta-hemoglobina a níveis saudáveis. Se eu tiver uma dificuldade enzimática, como crianças e idosos possuem, ou se eu tiver alguma dificuldade metabólica nessas enzimas, fatalmente a meta-hemoglobina vai ser produzida em excesso. Se eu ainda trabalho em um ambiente em que tem essa substância, estou exposto a essa substância, mais um motivo para preocupação.
Por quê? Porque eu estou exposto e estou suscetível a isso. Então, é preciso fazer exames laboratoriais para monitorar. E esses exames, eles utilizam fundamentos, técnicas. É isso que a gente estuda na toxicologia analítica, tá? O que mais? Toxicologia clínica. Seria o quê? A avaliação desse resultado analítico que a toxicologia me dá, olhar o resultado, olhar o laudo e falar, beleza, qual é o tratamento agora? Então, eu preciso reconhecer uma síndrome tóxica, eu preciso pegar um resultado, saber interpretar e ter uma conduta. Essa é a toxicologia clínica. E a toxicologia forense, que a gente vai ver junto com a toxicologia analítica, ela vai utilizar de todo esse conhecimento para a elucidação de crimes, para dar apoio à justiça. Beleza? Além disso, nós vamos comentar questões que caíram, né, nos concursos mais recentes de perícia criminal, para a gente aplicar realmente esse conhecimento, tá? Beleza? Então, dei uma explanada geral para a gente concluir o nosso módulo 1, né? E agora eu vou continuar falando de forma individualizada dos agentes meta-hemoglobinizantes. Eu mostrei um mapinha, eu terminei com ele e eu vou começar com ele aqui, tá? O mapinha na aula anterior, que é justamente da anilina, tá? A anilina, ela representa os agentes meta-hemoglobinizantes. A anilina, então, ela pode sofrer duas reações, ou a hidroxilação ou a oxidação. Se ela sofre a hidroxilação, ela vai produzir essa substância aqui, ó, que é o para-aminofenol. Esse para-aminofenol, ele é considerado marcador de exposição, ou seja, se eu quero ver se a pessoa está muito exposta a agente meta-hemoglobinizante do tipo anilina, eu posso fazer uma análise para dosar o para-aminofenol. Se estiver aumentando, significa que a exposição dessa pessoa também está aumentando, tá? Então, a hidroxilação, ela não é o motivo da intoxicação, mas o que ela faz? Ela gera um marcador biológico de exposição. Mas além da hidroxilação do anel, a anilina pode sofrer também oxidação. Quando ela sofre oxidação, ela vai produzir essa fenilhidroxilamina, né? E aí que começa o ciclo, porque essa fenilhidroxilamina, ela sofre oxidação, formando nitrobenzeno, o nitrobenzeno sofre redução, formando fenilhidroxilamina. Então, isso vira um ciclo, não para. Tá? E é justamente o grande problema, né? Como eu coloquei aqui, ó, eis o grande problema da anilina. Quando ela forma oxidação, ela entra num ciclo que se autossustenta. Beleza? Então, é sobre ela que a gente vai começar falando aqui, né? No nosso estudo de agentes meta-hemoglobinizantes. Então, a anilina, ela é um líquido oleoso, incolor, que escurece pela exposição à luz e ao ar, porque ela sofre oxidação facilmente, né? E tudo que oxida acaba mudando de cor, normalmente para mais escuro. Ela é solúvel em diversos solventes orgânicos e ligeiramente solúvel em água. A matéria-prima na síntese ela é matéria-prima, né? Na síntese de muitos compostos, incluindo corantes, medicamentos, produtos antioxidantes, aceleradores para a indústria da borracha, enfim, várias aplicações industriais aí. No nosso organismo, ela é absorvida pela via gastrointestinal, pela via dérmica e pela via pulmonar. Principais vias de biotransformação, como nós vimos, quais são? Já viu, né? Hidroxilação e N-oxidação. Ah, professora, que legal, lembrei do mapinha. Exatamente, para isso que o mapinha serve, viu? Por isso que a gente faz tudo mapeado aqui. Porque você vê a informação, você lembra direto do mapa. Muito dificilmente você vai ver uma informação escrita de forma linear, na forma de texto, e vai lembrar. Mas através do mapa, você, ó, tá, lembrei, ó, tinha oxidação de cá e tinha a hidroxilação de cá. Então, principais vias de biotransformação, a hidroxilação e a N-oxidação pelo sistema citocromo P450. Então, a oxidação da anilina, ela acontece pelo fígado, tá? Pelas enzimas hepáticas do citocromo P450. A anilina, ela é eliminada de forma inalterada em pequenas quantidades e pelo ar exalado, né? E pela urina, e mais de 60% da dose é absorvida e encontrada na urina. Então, a gente tem uma eliminação importante, né, da anilina de forma inalterada. A toxicidade é atribuída a quê?
a sua oxidação, como nós vimos. Tá vendo que quando a gente estuda por mapa, a hora que a gente vai ver o texto, fica tudo mais fácil, porque você já viu o todo, né? Você já sabe o caminho que você está seguindo. Na intoxicação aguda, a morte vai ocorrer por hipóxia, decorrente da formação de meta-hemoglobinemia. É o que nós vimos. Sintomas que nós podemos perceber. Só pensar, vai faltar oxigênio. O que provoca a falta de oxigênio? Dor de cabeça, fraqueza, tontura, ataxia, dispneia, desforço, vômito, irritação ocular. Exposições, elas podem ser ocupacionais ou podem ser também não ocupacionais. As exposições não ocupacionais estão ligadas, por exemplo, à ingestão de corantes de uso doméstico, por exemplo, para tingimento de roupas, contato com praguicidas, né, que pode estar presente tanto em água como em alimentos vegetais e tal. Ela é considerada carcinogênica para animais com relevância desconhecida para o homem, mas para animais ela é carcinogênica. Como nós vimos, uma das principais exposições, né, é via dérmica, então a absorção cutânea ela é extensiva. Então, é necessário uma avaliação frequente da exposição ocupacional. Se você trabalha com anilina, você precisa fazer o monitoramento, lá naqueles exames periódicos, né, que a gente faz lá na empresa, muito provavelmente cada perfil de trabalhador, né, tem um perfil também de exames a ser feito, e as pessoas que são expostas à anilina, elas vão fazer, então, o monitoramento dessa exposição. É realizado pela determinação de níveis sanguíneos de anilina, ligada à hemoglobina, em adultos, do paraminofenol, que é a anilina hidroxilada, como nós vimos, da anilina pura na urina após a hidrólise. Então, essa aqui, ó, é a forma de monitoramento, são os exames que a gente vê. Professora, agora, como é que faz esses exames? Qual é o método? Qual é o equipamento? Como que é a prática? Como que eu vou para a bancada e vou fazer esse monitoramento? Como? É isso que a gente vai ver na toxicologia analítica. Aqui a gente está vendo os fundamentos, o que é a anilina, o que ela provoca, o que é a meta-hemoglobina. Lá na analítica, a gente vai ver como eu vou monitorar essa exposição por anilina. Como eu vou fazer? Como eu vou executar essa técnica? Então, na legislação brasileira, a meta-hemoglobina é adotada como indicador biológico na exposição, então eu posso fazer a dosagem direta da meta-hemoglobina também, sendo 2% como referência de normalidade e 5% como índice biológico máximo permitido. Então, abaixo de 1,5%, pessoas não expostas até podem ter. 1,5%, a pessoa tem que estar exposta de alguma forma, pode ser pelo meio ambiente ou exposição doméstica mesmo. Agora, acima de 2%, provavelmente ela tem uma exposição ocupacional. Essa exposição ela não pode atingir mais do que 5%, ela só pode chegar no 5%, tá? Isso é importante. Além da anilina, nós temos outros agentes meta-hemoglobinizantes, né? Por exemplo, aqui o nitrobenzeno. Então, é uma substância que tem como principal ação oxidante a formação da meta-hemoglobina. Lembra que no bloco anterior nós vimos duas tabelinhas que eram duas listas de agentes tóxicos. Só que a primeira tabela tinha agentes tóxicos que de fato têm como principal ação de intoxicação a formação de meta-hemoglobina. A outra tabelinha eram agentes tóxicos que eram capazes de produzir a meta-hemoglobina, mas que não têm como principal ação de intoxicação a formação de meta-hemoglobina, tá? O nitrobenzeno, ele tem como principal ação de intoxicação a formação de meta-hemoglobina. Ele é um líquido também oleoso, incolor, amarelado, de odor característico e tal. Ele é miscido em óleo e outros solventes orgânicos, ligeiramente solúvel em água. É usado na produção de ésteres e acetato de celulose, polidores de metal, intermediário da síntese de paracetamol e essências em perfumaria. Ele é absorvido por vias respiratória e dérmica, aumenta com o aumento da umidade relativa do ar. As reações de biotransformação dele são reações de hidroxilação aromática e redução à anilina. Então, o problema dele é que ele vira anilina, tá? Ele é reduzido à anilina. E aí a anilina faz o trabalho dela, que é de oxidar a hemoglobina. A produção de meta-hemoglobina é associada à formação de intermediários, né, quanto à sua redução à anilina.
Produtos de biotransformação são excretados pela urina. Apenas traços de nitrobenzeno são exalados pelo ar ou eliminados na urina. Então, ao contrário da anilina, que a gente elimina muito a anilina inalterada, o nitrobenzeno não. Ele vai biotransformar muito em outras substâncias, por exemplo, a anilina. Ele inalterado quase que não é eliminado. Isso aqui é interessante, ó. Exposição prolongada pode produzir dano hepático. E na exposição ocupacional, a anemia é descrita como o principal quadro, né? Então, as pessoas que são expostas aí no ambiente laboral acabam produzindo anemias. É observada com vertigem, cefaleia, náusea, bilirrubinemia, redução da atividade de protrombina, hepatomegalia, irritação ocular, se percebe essa irritação ocular na anemia também, dermatite de contato e meta-hemoglobinemia. O nitrobenzeno é considerado, assim como a anilina, né, carcinogênico para os animais e para o homem não tem relevância dessa ação ainda. Que mais? Para concurso aqui. Isso aqui é muito importante, ó. O paranitrofenol é um indicador de exposição recente. E basicamente é isso daí. Aí a gente tem também aqui, ó, a dimetilalanina. Na verdade, lá naquela tabela, a gente viu derivados de anilina e derivados de nitrobenzeno, né? Então, são várias substâncias que são derivadas, né? Eu vou falar aqui, não de todos, mas eu vou falar aqui da dimetilalanina, a anilina, dimetilanilina. Às vezes eu enrolo aí a língua para falar esse dimetilanilina, tá? Mas é dimetilanilina. Então, assim, você percebe que em questão de aspecto, as características são parecidas, né? Líquido oleoso, amarelada castanho, immiscível em água, miscível com álcool ou solventes orgânicos, reage violentamente com ácidos fortes e é explosivo com oxidantes fortes. É um agente intermediário na fabricação de vanilina e de corantes. A dimetilanilina é catalisadora do endurecimento de resinas sintéticas, utilizada como aceptor de ácidos na síntese de penicilinas, semissintéticas e cefalosporinas. Então, você vê essas substâncias sendo envolvidas na produção de medicamentos, né? Ela é absorvida pelos pulmões e pela pele. A biotransformação dela envolve N-desmetilação, N-oxidação e hidroxilação aromática. Então, são as mesmas reações da anilina, ó, oxidação e hidroxilação, só que como a gente tem um dimetil, a gente tem dois metis aqui, é a anilina com dois metis. Então, a gente tem também a desmetilação, tá? Ficou mais fácil? Né? Porque às vezes eu falo, professora, eu não vou lembrar disso, não. Você vai lembrar da anilina sofrendo oxidação e hidroxilação. Você viu no mapa, eu sei que você guardou isso aí na cabeça, tá? No mapa certinho, até as cores eu sei que você lembra. Não lembra? Certeza. Então, você tem lá oxidação e hidroxilação da anilina. Aqui a gente está falando da dimetilanilina. Então, o que é? É uma anilina com dois metis, certo? Concorda com isso, né? Então, essa substância, quando ela vai passar por biotransformação, ela vai sofrer a hidroxilação, que a anilina sofre, a oxidação, que a anilina sofre, e mais a desmetilação, porque ela tem esses dois metis. Beleza? Viu que não precisou ficar decorando, você vai lembrar. A sua ação meta-hemoglobinizante é semelhante à da anilina, né? E a exposição a curto prazo vai provocar essa irritação dos olhos e da pele. A longo prazo, lesões hepáticas, renais e pulmonares. Dinitrobenzeno, né? Mais uma substância aí, agora mais um derivado, né? Então, nós temos aqui o nitrobenzeno, só que agora com dois grupamentos aí, espécies químicas contendo nitrogênio. Então, é a mistura dos isômeros orto, meta e para, dependendo da posição desses radicais, né? Eu posso ter orto, meta e para. Orto está aqui do ladinho, meta está aqui no meio, para está do outro lado. As formas orto e para apresentam-se como cristais brancos e a forma meta é amarela. São solúveis em solventes orgânicos e pouco solúveis em água.
Também é utilizado na produção de corantes explosivos, como substituto da cânfora, na produção de celuloses e em síntese orgânica. É uma substância altamente tóxica e bem absorvida na pele. Às vezes a gente fica assim, eu ouço muito isso, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, né, tendo conhecimento das coisas, mais a gente vai tendo medo também das coisas, né? Então, eu sempre prefiro coisas que têm menos corante. Então, se eu for comprar, sei lá, um detergente para minha casa, eu prefiro que não tenha corante. Se eu for tomar uma bebida, eu prefiro que não tenha corante. Né? Se eu for consumir um alimento, eu prefiro que não tenha corante. Então, toda vez que a gente ouve livre de corantes, livre de conservantes, muitas vezes a gente fala assim, é frescura, essa nova geração aí que tá com, né? Não. Perceba aí que vários desses agentes tóxicos, não todos, fazem parte da formulação de corantes domésticos mesmo, de alimentos e etc. Tá bom? Então, não vamos menosprezar esses cuidados que as pessoas têm. Tá? Então, eles são altamente tóxicos, são bem absorvidos pela pele. Em exposições ocupacionais, existem relatos de metaemoglobinemia, anemia, dano hepático, redução da acuidade visual, com descoramento e esclerose da conjuntiva. Então, você percebe que esses agentes metahemoglobinizantes, se você, por acaso, se deparar com isso em alguma prova, eles são prejudiciais, né, para os olhos. Dinitrotolueno. Então, a mesma coisa, né, o tolueno, só que com duas espécies contendo nitrogênio ali. Então, é também a mistura de isômeros, né, solúvel em acetona, éter, álcool e pouco solúvel em água. Ele reage explosivamente com oxidantes enérgicos, né. Principal uso do dinitrotolueno é na produção do tolueno de isocianato e da toluenodiamina, que são matérias-primas para a fabricação de espumas de poliuretano, usado na fabricação de corantes. É usado também na indústria de munições e explosivos, né, no uso comercial e militar aí. É absorvido pela via gastrointestinal, dérmica e respiratória. A biotransformação é rápida, principal via de excreção é a urinária. Esse tolueno, a gente tem que lembrar que é um solvente, né? Então, o dinitrotolueno ele vai ser um derivado desse solvente. A exposição ao DNT produz metaemoglobinemia, com cianose, dor de cabeça, fraqueza, náusea, tontura e dispneia, podendo haver inconsciência e morte. Então, é um nível de asfixia que pode gerar morte. Exposição prolongada, anemia e alterações na formação dos espermatozoides. Existe uma suspeita de efeito carcinogênico aí também. Intoxicação aguda, como a gente está falando de um solvente, né? Provoca depressão do sistema nervoso central com incoordenação, depressão respiratória e cianose. Então, o tolueno é um solvente, o nitrotolueno também vai agir ali como um defensor. Defensor não, né? Como um depressor, é a palavra que eu queria falar. Vamos para o próximo? Dinitrotolueno. Então, aqui, ó, você vê que muda só o radical, né? No carbono 2, 4, 6, a gente tem 3 grupos nitros no tolueno. Mas é a mesma coisa, tá? Então, vai ser inflamável, etc e tal, enfim. Aqui a gente não tem muito ganho em relação a conteúdo, né? A única coisa que a gente pode citar aqui é essa questão, esse impacto na pele que ele provoca. Então, ele causa dermatite, ele provoca cianose, gastrite, atrofia hepática, anemia plástica, ocasionalmente leucopenia, depressão variável do sistema nervoso central, neurites periféricas irregularidades cardíacas e irritação do trato urinário. E é isso, né, em relação ao trinitrotolueno. E a gente tem aqui outros agentes metahemoglobinizantes, né? Então, essa tabelinha aqui acaba resumindo, né? Essa tabelinha, na verdade, ela traz uma lista de agentes metahemoglobinizantes e as fontes de exposição. Então, só para a gente finalizar aqui o nosso bloco, né? E também o nosso módulo 1, citando aqui alguns dos vilões, né? De alguns produtos que a gente usa. Então, por exemplo, corantes, fármacos, praguicidas e borrachas, a gente encontra anilina.
Esse aqui, ó, fibras de vidro, corantes e antibióticos, a gente encontra dimetilanilina. Olha só, vários medicamentos aqui, ó, analgésico, antipirético, vasodilatador para tratamento de angina, antibacteriano, antimalárico, bactericida, tuberculostático, antisseborreico, antipiurítico, antisséptico, anestésico local, tudo a gente encontra substâncias meta-hemoglobinizantes. Nitritos e nitratos, a forma inorgânica, a gente vai encontrar na água, em vegetais. Nós vamos encontrar também em produtos de combustão, né, no escapamento dos veículos. Em produtos de limpeza de armas, nós vamos encontrar o nitrobenzeno, tá? Então, não é uma lista completa, né, mas acaba ilustrando aí várias substâncias meta-hemoglobinizantes presentes nos produtos que a gente faz uso corriqueiro. Então, são riscos que a gente está exposto, riscos que a gente acaba assumindo aí ao longo da nossa vida, e justamente por isso é muito importante que se faça um monitoramento de intoxicação, tá? Bom, com esse bloco a gente encerra o nosso módulo 1, né, o módulo de fundamentos da toxicologia. Eu espero ter contribuído com você no seu estudo, pelo menos facilitado um pouco aí, né, esse aprendizado. E eu volto com você no módulo 2. Espero você. Até mais. Tchau, tchau.